Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 28, sexta-feira, dia em que a igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, um grande santo da igreja. O evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conta parábolas a respeito do reino de Deus. E é muito interessante como Jesus, ele fala do mistério do reino de Deus. O reino de Deus que vai acontecendo misteriosamente. Jesus compara o reino de Deus como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Ora, quem é agricultor sabe disso. O agricultor é aquele que lança a semente na terra. Ele vai para casa. E como o próprio Jesus, utilizando dessa imagem, ele vai dizer: a terra por si mesma produz o fruto. O semeador não sabe como isso acontece, mas sabe que acontece. Meu povo, nós somos chamados a sermos esses semeadores. Nós somos convidados a semear o reino de Deus. Jesus veio a este mundo, inaugurou o reino de Deus, o reino de Deus que passou a existir, o reino de Deus que foi implantado neste mundo a partir de Jesus Cristo. Mas veja, é um reino de Deus que está em evolução. É um reino de Deus que está crescendo, que está germinando a cada dia mais. Quando a semente da palavra é lançada sobre a terra dos corações, Jesus realizou a sua missão. Agora, nós hoje, eu e você, somos chamados a sermos esses semeadores. Nossa missão é essa, meu povo. Nós temos a responsabilidade, não nós por nós mesmos, nós somos cooperadores, colaboradores de Deus. É Deus que faz nascer o seu reino no meio de nós, nos corações humanos. Mas interessante, Deus ele nos chama a sermos esses semeadores. Interessante, ele está em crescimento. O reino de Deus, como eu falei, que começa em Jesus Cristo, é implantado neste mundo,
mas que ele ainda não está acabado, ele está evoluindo, ele está germinando cada vez mais, ele está crescendo cada vez mais. O reino de Deus está acontecendo diariamente. Esse reino que vai ser consumado na glória dos céus. É interessante a imagem que esse próprio evangelho, Jesus vai dizer: quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Haverá o tempo da colheita. Haverá o julgamento de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. Mas veja, nós não devemos tanto nos preocupar com o julgamento. O julgamento pertence a Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos viver a fé. Essa semente que foi plantada dentro de nós e germina a cada dia e cresce a cada dia e produz fruto a cada dia. O reino de Deus acontece em mim. Quando eu vivo, acolho e vivo a palavra de Deus. Mas eu sou chamado também a fazer o reino acontecer através da minha vida transformada, através da minha vida vivida na fé, mas também quando eu semeio a semente da palavra de Deus nos corações. Que nós sejamos esses colaboradores, esses anunciadores, esses semeadores do reino de Deus. Poderíamos até mesmo nos perguntar hoje, diante desse evangelho, como é que nós temos feito o reino de Deus acontecer no mundo? Como é que nós temos colaborado para que esse reino se expanda, para que esse reino cresça? Será que eu sou capaz de enxergar de uma forma muito concreta o que eu realizo para que o reino de Deus se expanda, o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus germine nos corações, na vida de cada pessoa? Eu consigo enxergar isso? Como estamos semeando o reino de Deus no mundo? Pensemos nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.